Graça e paz, Deus seja louvado, sábado à tarde aqui no IBC, natureza linda. E estou finalmente aqui para falar para vocês que terminei de ler o volume 1 e já estou no volume 2 dos manuscritos inéditos de Ellen G. White. São no total 9 volumes, 10.000 páginas de cartas e manuscritos de Ellen G. White, que nós cremos que foi uma profetisa de Deus, ou seja, tudo que isso aqui está escrito é inspirado, né? E esse material não foi publicado a não ser em 2015, porque algumas pessoas ainda estavam vivas e era filho, era neto do pastor Daniels e tinha muitas repreensões e tal, então, mas agora já morreram todos, então foi publicado, foi liberado pelo White State em 2015. Só está em inglês, algumas coisas já aparecem em publicações, né? Mas, então, nessa página, egwwritings.org, está sob a rúbrica Previously Unpublished, previamente não publicada. Aqui no cabeçalho desses livros também coloquei sempre essa expressão que denota que realmente é inédito. E 10.000 páginas. Quanto à paginação aqui no começo, eu fiz uma comparação da paginação na época dela, datilografado, porque ela escrevia à mão no não, sempre escrevia à mão e depois as secretárias datilografavam. Então, conta como página isso aqui, que é o que dá na fonte tamanho 18, que nós seguimos praticamente igual, é 17,5 a paginação aqui. Aqui você vê o artigo da publicação da liberação disso aqui, e não vou falar muitos preliminares porque já fiz um vídeo em que apresentei essa coleção nesse vídeo aqui. E eu vou então folhear página por página. Então acho que é isso. Vamos lá então, 1847, eu vou dizer para vocês o que eu encontrei de especial, de notável aqui para vocês que já têm me acompanhado faz um tempo. Inclusive eu já comecei a ler isso aí em 2016 e já comecei a publicar lá naquela época os chamados pérolas dos manuscritos. Pérolas dos manuscritos. E algumas coisas então você vai ver repetido, especialmente no comecinho aqui. Se não fosse impresso, não daria conta de ler 10.000 páginas. Eu sei que vocês têm em PDF aí, nesse link aqui, né? Mas quando é digital, simplesmente chega um momento em que cansa, né? Mas é bom para pesquisar. Será que ela fala alguma coisa sobre 144.000? Será que ela condena algum alimento desse que estou em dúvida? Pá, né? Pode ser que você encontre nesse link aqui em PDF. Peraí. Está em PDF ou está em EPUB? Está só em PDF. EPUB eu não consegui porque o número de dados do arquivo é tão grande que o Google Cloud, que é onde eu fabrico os EPUBs, não aguenta, ele trava, né? Não sei se dá para fazer a partir do Word EPUB, mas enfim. Vamos lá então. Eu não vou dar zoom em cada cena. Você, como está em resolução de 1080 para você mesmo pode parar, dar pausa e dar zoom. Ou enquanto filma mesmo, enquanto rola o vídeo, dá zoom para você, se você quiser ler. Porque eu vou me dedicar na tradução de vídeos e não ficar editando tanto esse vídeo aqui, tá bom? Deus abençoe. Eu vou folheando aqui, 1847. Aqui, Matança de Ezequiel 9, um texto inédito, mas que eu já coloquei na Bíblia White, inclusive. Graças a Deus já tinha encontrado. E aqui você vê a peste devastando ao meio-dia, Ezequiel 9, né? Os homens sanguinários, armados, chegando assim que o último nome é escrito. Ó. Assim que o último nome é escrito, ou seja, selado, então, assim que o último nome é selado, começa a matança de Ezequiel 9. Interessante texto, tá? Os anjos destruidores. Então não haverá compra ou venda. Interessante. Ela vai citando o olho que tudo vê. Claro que ela não tinha a intenção de ser uma conotação
panteística, mas achei notável. Então, não é intrinsecamente errado, ela se refere a Deus, né? Salmo 139, Senhor, tu me conheces, e se eu me escondesse, Jonas e tal. Tua palavra. Uma parte dela é queimada sem adulteração, uma parte do livro escondido, uma parte dele é queimado, os apócrifos. Gente, por que não descobri isso aqui em 2016? Essa parte eu pus na Bíblia White até, que foi publicada em 2019, impresso, mas esse aqui não. Tudo tem o seu tempo determinado. Deus sabe o que faz. Deus seja louvado. Aqueles que pisarem aquele remanescente pensariam que estarão pisando ao serviço de Deus. Por quê? Porque eles são levados cativos por Satanás à sua vontade. Então, o livro escondido é expulso. Amarre ao coração. Aqui está recomendando, portanto, os apócrifos. Né? Texto inédito. Mas já falei bastante sobre isso e eu vou avançar aqui. Quando a lei for selada e fechada com os seus discípulos, então ele deixará ir os ventos. Lembra aquele texto? Sela a lei. Então, quando ele tiver feito isso, deixará ir os ventos. Se eles não conseguirem chegar a um acordo aqui, não poderão reinar juntos no céu. Referindo-se a seus irmãos, ele ama seus irmãos como a si mesmo. Então, a importância de negar o eu, poder buscar encontrar um acordo em coisas que não comprometem princípios. As joias estão quase determinadas, elas estão determinadas, mas não brilham. São os mensageiros rápidos que farão o trabalho. Deus seja louvado. Mensageiros rápidos que farão o trabalho. Será que tem a ver com o vídeo no final dos tempos? A campanha Luz para as Nações? Em muitos lugares aqui, em quase todos, eu pus títulos da carta, que resume Intercessão Poderosa por Crianças. Olha que lindo, que tocante. Ellen White foi até as crianças, chorou por elas e perguntou-lhes se iriam para o céu com ela, repetindo várias vezes: vocês vão comigo? Eu estou indo para o reino. Você irá comigo? Um deles caiu de joelhos no chão e gritou: eu vou, eu vou. Que cenas lindas demais. Aqui está em terceira pessoa. Uma boa carta da irmã Ellen. Ela está em Paris, Maine, e ela escreve. Então, isso aqui. Que linda essa carta. Próxima carta, cura da dor com unção. Mas não é cura de Ellen White, é de um irmão. Não desistir de uma alma fraquejante. Carta 4.853. Pai, mais inflexível que permissivo. O pai deve ser mais inflexível do que permissivo. Não é a atitude mais sábia ser muito severo, mas é sempre melhor ser decidido e inflexível. Ok. Educação. Asseio. Deus é meticuloso. Vi que Deus não havia mudado. Ele era tão santo e puro, tão particular, como sempre foi. Deus não exigia que seus servos ajudassem a sustentar alguém que usasse essa erva imunda. Então, não dar esmolas para alguém que fuma ou que usa alguma erva imunda. Tá? Não ajudar a sustentar. Vi que Deus não havia mudado nisso, mas queria que seus filhos agora fossem tão meticulosos e cuidadosos quanto os filhos de Israel. As saídas evangelísticas, ok. Esposo opresso, cura e como repreender. Eu tenho que achar. Repreensão a pais permissivos. Peraí, em vermelho eu faço as correções ortográficas para a próxima edição ou para o digital. Vi que os pais, muitos deles que creem na verdade presente, verão seus filhos serem cortados diante de seus olhos, por terem sido tão ternos para com elas, as crianças. Não usaram a vara
como deveriam, e suas más inclinações foram indulgentes, e Deus não pode salvá-las porque não pode encobrir a iniquidade. Mas não inocenta o culpado. Vi que os pais ocupavam o lugar de Deus para com seus filhos. Deus os havia confiado aos cuidados dos pais, e eles teriam que prestar conta se tivessem sido infiéis à sua confiança. Vi que toda vez que os pais permitiam que seus filhos ficassem impunes, depois de terem manifestado raiva ou cedido ao mau humor, o pecado era acreditado na conta dos pais. Olha, e eles teriam que responder por isso, pois os pais são geralmente muito mais culpados do que os filhos. Que textos, né? Vamos avançar. Carta 8.856, advertências sobre mentalidade mundana. Isso aqui eu já usei contra a oração centrante, lá nos Idos 2016. Faça suas orações direto ao ponto, pedindo exatamente o que você precisa. Ó, qual que era o problema dele? Palavras, Deus o tornará mais eficaz do que falar muito, ou de todas as palavras elevadas, floreadas e sem sentido que possam ser reunidas. Né? Então, não florear a oração, mas orar. Apelo por liberalidade. O azeite e o vinho foram danificados. Isso aqui é Apocalipse. Eu até vou incluir isso aqui na Bíblia White, página 95. No final eu tenho colocado aqui, ó, todos esses que eu já marquei com a marcação azul, eu já incluí na Bíblia White. E esse aqui é novo. Quero incluir isso aqui lá em Apocalipse, quando fala: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui diz assim, está em que contexto? Seus olhos notaram tudo, sua carranca está voltada para isto. Quer dizer, Deus não está olhando com prazer. Às vezes uma palavra traduzida é meio infeliz, a tradução, mas a ideia você percebe, né? Deus ama a irmã Maria e cuidará dela. O azeite e o vinho foram danificados. Deus cuida do irmão John e o guiará. Ele deve se mover com cautela. Então, eu vou pôr de qualquer forma, acho que vou pôr todo o parágrafo, todas essas várias frases para a pessoa ter um lampejo ao ler o que será que significa esse azeite e vinho são não danificados. Relato de uma viagem, repreensão à esposa caprichosa e insubmissa, repreensão a um líder exigente, repreender e reprovar com toda longanimidade doutrina. A doutrina deve fazer este trabalho incisivo, não as nossas palavras. Então, isso aqui é uma expressão bíblica, repreender com toda longanimidade doutrina. É a doutrina que deve fazer esse trabalho incisivo, não as nossas palavras. E deve haver longanimidade. Interessante. Deixa a palavra cortar. Repreensões a uma igreja de cristianismo doentio. Eles estavam todos confusos porque havia uma disposição de alguns de afirmar que Deus os havia guiado, quando ele não fez. Vi que o Senhor havia suportado longa e pacientemente a igreja ali, mas os anjos estão entristecidos a causa de Deus ferida e reprovada. Fardos desnecessários. O título da carta. Reprimenda ao irmão que achou ter sido chamado a pregar, mas só que não foi chamado a pregar.
Na ausência de ministros, você pode prosseguir para administrar o batismo, se necessário, ou realizar as ordenanças na casa do Senhor. Aí, encorajamento, pedido de relato, encorajamento. Ela pede que se faça um relatório. Repreensão e admoestação. Reprovações. Tiago White deve carregar menos fardos e pregar mais. Nossa influência será necessária para anular movimentos importantes que serão feitos. Talvez Deus queria Tiago vivo para confrontar a apostasia alfa. O plano de Deus não seria que Tiago White morresse tão cedo, nem que José da Bíblia morresse tão cedo. Ellen White diz que o plano de Deus era que José vivesse até a crucifixão, sim. A nossa influência será necessária para anular movimentos importantes que serão feitos. Então ela está falando para o marido cuidar e guardar as suas energias. Década de 1860 começa aqui, apelo por hombridade. Não sei se existe essa palavra em português, sei que em espanhol, hombre. Apelo por machidão, será que existe? Acho que pior ainda, né? Vida fácil, bênção retirada. Você é muito fácil, não cuida de você. É uma expressão que eu marquei de vermelho aqui porque eu tenho que ver como é que está no inglês. Você é muito fácil, será que é muito molenga? Filho de Ellen doente, repreensão à esposa. Irmã Sperry, relato e por que não cuida de certos pobres. Querida irmã, tenho pensado muito sobre o assunto e não vejo nenhum pobre nesse estado que não seja aqueles de quem Michigan possa cuidar. Você vê então que se o Estado pode cuidar de alguns pobres, de certos pobres, não é necessário a gente sentir esse encargo. Reprovações por não caminhar na luz. Eu penso que isso aí vai ter muito ainda depois de Minneapolis. Tomou a cruz para obedecer a verdades impopulares. Então, uma das formas de tomar a cruz é para obedecer a verdades impopulares. Tomarei eu também minha cruz. Se alguém não vier e tomar a sua cruz, não é digno de mim. Né? Repreensão a uma igreja. 138. Eu vou até marcar nas coisas interessantes. 138. Aí. Eles devem manifestar zelo no arrependimento, ou o Espírito de Deus será retirado deles. Eles não saberão o exato momento em que Deus os deixou. Eles se deixam enganar, pensam que estão certos quando estão totalmente errados. All wrong. Várias admoestações. A maldição de Deus repousa sobre ele desde que se casou com sua esposa sem aconselhar e consultar seus pais. Sem ser aconselhado e consultar seus pais. A maldição de Deus repousa sobre ele. Porque se casou sem a bênção dos pais. Repreensões, desapontamento. Acho que lá eles se sentem mais contentes. E como temos sobre nós o fardo da causa de Deus, não creio que seja nosso dever cuidar de nossos pais idosos. Isso aqui lança luz sobre o quinto mandamento, né? 159. 159. Quinto mandamento. Agora, Lucinda, sente-se e escreva-me uma carta muito, muito longa. Gracinha, né? O senso de humor de Ellen White. Repreensões, estado deplorável de Tiago White.
Não consigo fazê-lo ter esperança, e sua confiança em seus irmãos está tão abalada que temo que às vezes ele fique louco. Ele quem? É o irmão Ingraham. Repreensão ao ministro com vários erros. Deixe-a tão bem suprida quanto possível, e então, antes de partir, nomeie 2 irmãos como agentes para ver o que ela precisa, e faça-os reportar à igreja, e não haverá falta. Então, como cuidar de uma viúva? 2 irmãos responsáveis para ver o que ela precisa, e eles têm que prestar relatório à igreja. Uma metodologia interessante. Irmão Frisbee. Fui apontado para trás. Eu acho que isso aqui eu fui, muitas vezes foi apontada para trás e vi que faltou muito julgamento ao aceitar uma doação de um irmão pobre em Hastings. Não deveria ter aceitado uma doação de alguém pobre. Uma doação de gado para ser usado para você e para a igreja. Ele era consciencioso e desejava fazer tudo o que pudesse para consertar seu curso passado, que não havia sido correto. Deus aceitou essa oferta, mas você errou ao recebê-la, ao aceitá-la. Seu julgamento deveria ter ensinado você a recusar tal presente de uma família pobre, pois era sua principal dependência. A pessoa se sente compungida a doar, mas se for uma pessoa pobre e essa é a sua dependência, não aceite o presente. Você deveria ter cuidado daquela família e investigado suas circunstâncias para ver se eles não estavam angustiados por causa daquele presente. Um diário aqui do Tour Ocidental, uma lareira em seu quarto de dormir. Ficamos surpresos ao ouvir um médico pedir café para o jantar e ordenar que acendesse uma lareira em seu quarto de dormir. Então está implícito que isso é errado, ter uma lareira em seu quarto de dormir. O irmão Snook pregou, e eu então segui em exortação. Você vê aqui que ela gosta dessa dinâmica. Um homem pregar e depois ela segue com exortação. Então, mulher é mais fácil exortar, é mais correto exortar e não pregar, ensinar. Não permito que a mulher ensine a igreja. Paulo. Tem sido plano de Satanás controlar a sua mente de modo a mantê-la concentrada na conduta injusta de seus irmãos, para com ele e finalmente levá-lo à loucura. Esse é o plano de Satanás. Oh, os meus irmãos me prejudicaram. Repreensões à igreja. Enquanto um observa o outro e não examina diligentemente o seu próprio coração, Satanás cega os seus olhos para seus próprios erros e ele se engana. Repreensões por falta de consagração. A verdade queimando no altar do seu coração. Isso aqui é uma noção profunda, né? Os bebês faziam tanta música, as casas eram tão pequenas e estávamos tão amontoados que era cansativo para os nervos. Achei uma gracinha. Os bebês faziam tanta música. Em vez de reclamar, ela tentou ver o lado positivo. Mas nossas vestes de búfalo nos prestaram um bom serviço. Ela usava certa vestimenta de couro de búfalo, aparentemente, aqui. E quando me apresento a um povo ao qual pertence uma visão, o assunto fica muito claro diante de mim. Então, ao ela abrir a boca, ao ela ir dar o testemunho, a visão fica clara diante dela. Interessante ver como é que funciona a inspiração, né? Repreensão por semear incredulidade nas visões de Ellen White. Repreensão ao irmão Wheeler. Repreensão para essa Mary. Você recebeu pontos de vista e ideias a respeito da influência de uma mente sobre outra, que se você as colocar em prática, a levará ao naufrágio de sua fé. Se você colocar em prática ensinamentos da influência de uma mente sobre a outra, vai ter naufrágio na fé. Lembra lá? Oração centrante é hipnotismo velado, disfarçado. Ciência da mente, psicanalista, nos milagres e obras de Cristo.
A fé pura e genuína nos milagres e obras de Cristo são corrompidas e adulteradas. Torna todo humano, ou seja, Jesus fez milagres com poder humano, é só a gente aprender. Poder de uma mente sobre a outra e o poder da vontade humana. A pessoa afeta e alivia a outra de maneira tão maravilhosa. E Satanás está pronto para se insinuar. Repreensões ao ministro. Nos últimos anos foi-me mostrado que a conduta imprudente dos ministros tem sido fundamento de quase todas as dificuldades na igreja. Já tinha publicado também esse texto há alguns anos. Apelo por humildade e orações curtas. Depois que o interesse do povo ou dos irmãos cessa em uma oração, ela se torna uma coisa seca e cada palavra cansa e traz trevas. Ou não só cansa, mas traz trevas. O que é trevas, então? Indisposição de receber a luz. A pessoa tem aversão. Repreensão por ser marido vingativo. Uma disposição vingativa. Só repreensão na carta 21. Repreensões a um irmão viúvo que casou de novo. E repreensões a ela também, ao irmão King. Fanatismo, o caso do irmão Mackey. Lembra? Já fiz uma palestra inteira com a Adilon contra o fanatismo, prevenindo, evitando o fanatismo. Reprovações diversas. Alguns daqueles que realmente amam e obedecem à verdade, Satanás se desviarão do caminho certo para desanimar e fazer com que outros desmaiem. Ah, tá, não, isso aqui é uma coisa que eu devo corrigir. A frase aqui. Se a irmã Hu fosse verdadeiramente convertida, da abundância do coração a boca falaria. Lembra que muitas pessoas falam, não pode julgar. Não, mas da abundância do coração a boca falaria. Se ela fosse realmente convertida. Confirmou a opinião de muitos de que o irmão White controla sua esposa e lhe dá visões. Olha, opinião de muitos. Por que muitos não criam? Gente, isso aqui é um fermento. Só um pouquinho disso aqui já avança e anula praticamente, né, toda a impressão que a opinião de muitos de que o irmão White controla sua esposa e lhe dá visões. E sua galanteria ou atenção para com as mulheres deve ser posta de lado ou certamente serão mal falados. Quem que deve evitar essa galanteria? Aqueles que trabalham pela salvação de almas e pregam a verdades impopulares são uma seita contra a qual se fala em toda parte. Então, evitar toda aparência de mal. A gente viu também que um homem não deve ter uma secretária, mulher. Isso aqui a Beth descobriu no volume 6. Sobre como ajustar a maneira de lidar com seus filhos. Isso aqui é interessante, é o testemunho para a família de Tiago e Ellen White. É um testemunho para eles mesmos, sobre como deveriam lidar melhor com seus filhos. Eles erraram aonde? Por que talvez Edson se perdeu? Ou só no fim de sua vida que ele entrou no trilho? Conversas sem sentido devem ser interrompidas imediata e prontamente. Conversas sem sentido devem ser interrompidas imediata e prontamente. Tiago White e Ellen White erraram nisso. Torna comum ser censurado. Foi errado rir de suas palavras e ações quando erram, atacá-los com muita severidade. Também é errado fazer isso, mesmo diante dos outros, o que destrói seus sentimentos delicados e delicados. Quando muitas vezes coloca 2 vezes a mesma palavra, eu quero corrigir isso aí. Torna comum ser censurado.
por ninharias e erros, e coloca acidentes e erros no mesmo nível dos pecados e erros reais. Aqui talvez seriam não acidentes, mas tropeços, né? Falhas. A sua disposição azedará. Nunca se deve ver um sorriso no semblante de seus pais diante de qualquer comentário espirituoso que eles façam. Ou seja, não dá um sorrisinho. Não. Quando eles ofendem, podemos exercer uma influência muito maior sobre suas mentes para reprová-los sozinhos do que diante dos outros. Também me lembro de como Jesus repreendeu a Judas naquele momento para ver se ganhava Judas. Isso não quer dizer que não há lugar também para repreensão pública perante todos. 1 Timóteo 5:20. Carta a uma igreja com repreensões. O povo de Deus só é reconhecido e aprovado por Deus quando está separado do mundo e vivendo a verdade em sua simplicidade. Repito, o povo de Deus só é reconhecido e aprovado por Ele quando está separado do mundo e vivendo a verdade em sua simplicidade. Para ser reconhecido e aprovado por Deus. Tal, leia isto para a igreja. Pastores fracos guiados pelas esposas. Isso aqui é o manuscrito 11 de 1862. Pela fé, amarre essas crianças no altar. Ó, isso aqui. Qual história que... Será que Abraão amarrou Isaac no altar? Pela fé, amarre essas crianças no altar. Não que... mas na hora H de matar, quem sabe a dor é tanta que precisa amarrar, senão... Olha outra que bom humor. Através de considerável aglomeração, avanço e empurrão, encontramos o caminho para dentro da casa. Lugar muito lotado, cheio de pessoas. Estamos na página 269. A irmã Howard e Sarah são muito parecidas para morarem juntas. Ou seja, quando a pessoa tem temperamento muito parecido com outra, não dá certo morar juntas. 269 de 1200. Admoestações, repreensões, racionalizou. Por que não confessa? Às vezes você esteve quase a ponto de reconhecer seus erros e injustiças para algum membro da igreja, mas foi tão humilhante que você não teve coragem de fazê-lo. Lembra que Judas também quase confessou lá na Santa Ceia. Você pensou que a igreja não tinha sabedoria para lidar sabiamente com o seu caso, porque você viu uma falta de sabedoria manifestada por eles em outras coisas. Portanto, você se preparou e teria escolhido a igreja para separá-lo deles. Ou seja, talvez Satanás sugeriu. Também é que se você confessar, a igreja não vai poder lidar sabiamente com o seu caso. E aí conforta a pessoa de que não falou na reunião social de confissões públicas. É uma infelicidade que o irmão Gerald não tenha filhos para despertar, invocar e fortalecer traços de caráter que precisam ser desenvolvidos e fortalecidos a fim de capacitá-lo. Então, olha só, ter filhos ajuda a despertar, invocar e fortalecer certos traços de caráter em nós. Fala-se demais sobre os atos, ditos e ações de outras pessoas. É verdade, né? Fala-se demais sobre atos, ditos e ações de outras pessoas. É um fascínio que a humanidade tem em detrimento das palavras de Deus, olhando para o futuro sombrio para ver se não há algum problema ou dificuldade pela frente com que se preocupar. Vou ler aqui toda a frase. Eles pisoteiam as bênçãos espalhadas em seu caminho, olhando para o futuro sombrio para ver se não há algum problema ou dificuldade pela frente com que se preocupar.
Pessoas fazem isso erroneamente e pisoteiam as bênçãos divinas. O manuscrito 11, 1863, para eles se mudarem e delegar mais. Um apelo para John Andrews se mudar. Ele acabaria se mudando para a Suíça. Mas o plano original era que ele fosse primeiro para a Inglaterra e não fizessem já um polo na Suíça, sabia? Possessão tida por doença cardíaca. Ó, os anjos maus controlam sua mente. Quem? A irmã Noyes. Os anjos maus controlam sua mente. Você tem um espírito forte, oposto àquele que contrariou seus desejos ou vontade. E Satanás leva seus sentimentos a tal ponto que você perde o autocontrole e tem espasmos que recebem o nome de doença cardíaca. Espasmos que recebem o nome de doença cardíacas, mas na verdade é um tipo de possessão. Cautela em reinstituir um líder que errou repetidamente. Ele tem sido um canal que Satanás tem usado para comunicar suas trevas e dúvidas. Ellen White coloca trevas e dúvidas no mesmo patamar. Então estão relacionados, trevas, dúvidas. Eu vou colocar 293, porque a gente fala tanto de luz e trevas, né? 293. Trevas equivale, são 3 risquinhos, não é igual, é 3 dúvidas. Faltavam muito sobre o vestuário. Falavam muito sobre o vestuário, falavam demais. Intemperança no trabalho. Quando ela não consentisse em fazer isso, então ela não deveria mais permanecer dependente de você e da igreja. Vamos ver aqui, irmã Bates, lembra de José Bates, um dos pioneiros daquele marinheiro. A esposa dele, a irmã Bates, os dois, irmão e irmã Bates, que enquanto Mary, acho que é a filha, estivesse sob seu teto, ela deveria ter se conformado com suas regras e sido restringida por seus conselhos e desejos. Então parece que não é uma certa idade, 18. Não, está morando debaixo do teto, tem que se conformar com as regras. Quando ela não consentisse em fazer isto, então ela não deveria mais permanecer dependente de você e da igreja. A ira de Deus se acendeu contra você, assim como aconteceu contra Eli, que foi muito indulgente com seus filhos, lembra? Alerta para o irmão Phillips, reprovações, decepção, considerando ser empregada dos White, a Maria Chase. Devemos mostrar no peso do nosso trabalho que a verdade é tudo e nós não somos nada. Devemos mostrar no peso do nosso trabalho, ou seja, na tendência que a verdade é tudo e nós não somos nada. A mãe achava que o pai era um pouco exigente demais e que sua disciplina era muito severa e ela deveria ser indulgente e favorecer os filhos para neutralizar o que ela pensava ser a disciplina excessivamente severa do pai. Vamos neutralizar, contrabalancear essa condescendência por parte da mãe e a desculpa de suas faltas tem exercido péssima influência sobre os filhos, né? Sabe quando a mãe tenta contrabalancear que o pai é muito exigente? Então vamos ser mais indulgentes com os filhos. Isso é péssimo. São 2 padrões na família e os filhos vão se ajustar ao padrão mais permissivo. O efeito de sua conduta sobre os jovens... isso aqui... ou eles arriscarão uma exposição no dia de Deus diante de milhões reunidos. Então, no dia do juízo, vai ser alguma coisa, vai ser exposta diante de milhões reunidos. Um juízo perante muitos, né? O que se diz em esconderijo vai ser proclamado nos telhados.
Não é assim que a gente vê, depois ressuscita depois de 1000 anos, vai ter um filme no telão, digamos assim, de nossas cenas da vida, e aí cai fogo. Não. Vai ser um parto julgamento perante muitos, milhões. Ofertante, toques a seus filhos. O que é isso? Toques. Ou seja, conselhos, né? Sexta-feira comece pela manhã para se preparar para o sábado e 1 hora antes do pôr do sol. Faça tudo e esteja preparado para a leitura. Então, está preparado para a leitura, ou seja, quieto, acabou. Agora, espiritual. 1 hora antes do pôr do sol na sexta-feira. Apelo para usar os seus talentos. Nós temos feito isso 1 hora antes do pôr do sol. Começamos a cantar. Oração pública é bíblico, sim. Uma carta falando isso, para nós é claro, mas para ele lá tinha essa dúvida. Ir a debates com o espírito certo. Se é que você foi orgulhoso pelo inimigo, isso aqui eu vou corrigir. Arrependimento dele foi aceito, Tiago White, por ter sido tão exigente com outros. Ela escreveu um testemunho para o seu marido de que Deus aceitou seu arrependimento por ser muito exigente. O irmão Stephen Smith tem grande necessidade de estrita vigilância e oração. Aqui falando sobre algum tipo de erva, fumo, né? A erva daninha. Sobre como parar de fumar. O irmão Smith tem tentado eliminar gradualmente o uso do fumo, mas isso não pode ser feito. A erva vil e venenosa deve ser abandonada completamente. A abstinência total é o único caminho seguro a ser seguido. Acrescentei na Bíblia White. Não, essa parte aqui não, porque achei meio chovendo molhado. Ser santificado através da verdade ou pela verdade. O egoísmo, carta transbordando de carinho. Uma carta aqui, linda carta. Repreensões e admoestação. Triângulo amoroso que quase resultou em divórcio. Uma certa irmã Garget. Reprovação por falta de consagração. Conduta errada, de John Nevin Andrews. Repreensão, a irmã Wicks. Visão de conforto por uma sofredora. Foi-me mostrado que aqueles que estivessem especialmente interessados em orar por meu marido receberiam tantos benefícios quanto ele próprio. Será que isso aqui tem a ver? Receberá um galardão de um profeta. Quem ajudar um profeta como profeta receberá um galardão de profeta. E eu vou pensar sobre isso, 361. Talvez eu vou incluir nesse texto aqui para comparação. Porque eu nunca entendi isso. Quem der alguma coisa como profeta receberá um galardão de profeta. Ontem à noite eu esperava encontrar apenas crentes presentes, onde pudesse me sentir à vontade para falar diretamente à igreja. Temo que tal oportunidade não se apresente e tentarei libertar minha alma escrevendo. Ela queria lavar a roupa suja em casa, né? Sem descrentes, mas sempre tinha uma visita, então ela escreve repreensão a um ancião e líder. Mãe preocupada por seu filho distante, a mãe preocupada com James Edson White. Era, não sei se é o primogênito, assim, dos que sobreviveram era o mais velho, né? Mãe preocupada por seu filho distante, ainda vai ter muito disso aí. Escrevi-lhes cartas ditadas pelo Espírito de Deus. Cartas ditadas. Admoestações repreendedoras, mãe preocupada, de novo, agora começa, Tiago Edson White, James Edson, que é popularmente conhecido só como Edson White, né? A mãe preocupada, filho se juntou aos templários, sem o consentimento dos pais.
Isso aqui é muito importante, ó. Não vai chamar os White de maçons porque eles não consentiram. E ela repreende aqui. Você se juntou aos bons templários, Good Templars, sem pedir meu conselho. Também não sei se é maçonaria ou qual a relação. Aos 2 filhos distantes, Willie, tome banho toda semana. 2 vezes por semana, se puder. Naquela época, instruções de domicílio, repreensões. Ao filho, sugestão de deixar de ir à escola. A qual filho? Edson. Você não pode estudar e recitar suas lições sem frequentar a escola? Eu apenas sugiro. Quero que você sinta que recai sobre você a responsabilidade de agir conscientemente. Pedido de tecidos, li 47 páginas de reprovação para diferentes pessoas e isso quase me esgotou. 47 páginas desse tamanho aqui, dessa envergadura, né? Lembra que no começo eu mostrei aquela página lá, né? Bom. Repreensões, relato de viagem e repreensões, estamos na página 387 de 1200. Relato de encontro e de viagem. Admoestações. Ela usa muitas vezes o termo primeiro dia como intercambiável com domingo. Achei interessante, né? Ela também usa Sunday, muito Sunday sim, mas às vezes ela diz primeiro dia. E eu tenho usado o termo primeira-feira, porque a expressão domingo vem de dia do Senhor, dia Domini. Ó céus, o que os moverá? Então ela usa essa expressão. Né? Ó céus, o que os moverá? Incentivos, relato, instruções ao filho, Tiago Edson. Ellen White extraiu 6 dentes. E aí ele escreve para o filho Edson, com toda a probabilidade, a sua fé será testada, porque você não viveu à altura de toda a luz que teve no passado. Relato de viagem, neve, admoestação, reprovação, vaidade de moças em Battle Creek, 1868. Admoestação, a maior parte repetido do outro manuscrito. Reprovações, admoestações. Lentidão em andar na luz, ao irmão Green. Cada raio de luz que brilhou em seu caminho e que você negligenciou em valorizar, deixou-o preso por Satanás em cadeias de trevas e descrença. Seu perigo está em ser muito lento, em hesitar, até que as convicções do Espírito de Deus se desfaçam. E cada vez que isso ocorre, você se torna menos suscetível às impressões divinas. Ser muito lento e em hesitar. Você não sente forças para fazer isso. A cruz parece extremamente pesada, mas no ato de obedecer a Deus e de receber a cruz, você ficará surpreso ao descobrir que a cruz o eleva. Em vez de a cruz ser um fardo, você vai perceber que não só não é um fardo, como pelo contrário, a cruz te ergue. Muito boa. Sobre luz, né? 419. Tudo que eu estou descobrindo nessa leitura, 419, sobre luz nova, sobre nova luz. Depois eu quero... Carta 34, marido terrível, influência para a esposa. Jarvis Munsell. Foi-me mostrado que se sua esposa estivesse separada de você, ela agora seria uma filha fiel de Deus. Olha só. Salve sua própria alma por sua própria justiça. Isso aqui eu acrescentei na Bíblia White em Ezequiel 14:14, quando diz que mesmo que Samuel, Noé e Daniel estivessem perante mim, eles
por sua justiça, salvariam somente a eles mesmos. Aqui diz, salve a sua alma por sua própria justiça. Mas talvez que recebeu de Deus, né? Por sua própria, originalmente veio de Deus. Certifique-se de trabalhar para a eternidade. Deus está purificando o seu povo e pesos mortos devem ser sacudidos deles. A igreja deve se limpar. Eles estão formando personagens para serem abatidos com as 7 últimas pragas. Uau! 7 últimas pragas. E seu pai carregará esse fardo. Talvez vão ressuscitar na ressurreição especial, né? De alguma forma. Não quer dizer que é uma profecia condicional necessariamente. Repreensões. Casou pelo dinheiro. Assim, Satanás leva as almas ao pecado, para que, ao fazê-lo, possam obter algum objeto cobiçado. Ah, que engano! A coisa desejada, quando obtida, revela-se como as maçãs de Sodoma, belas por fora, mas quando aberta não contém nada além de cinzas. As maçãs de Sodoma. Alguns oram por muito tempo e muito alto, o que esgota enormemente suas fracas forças e gasta desnecessariamente sua vitalidade. Orações e pregações longas. Eles deveriam deixar todas as preliminares e ir direto ao ponto. Não deveriam continuar seus esforços por mais de 1 hora, geralmente. De forma geral, um sermão não mais do que 1 hora. Deveriam deixar todas as preliminares e ir direto ao ponto. Encurte seu discurso enquanto o interesse é maior. Então, as pessoas têm mais atenção no começo, quando a mente está fresca. Então, não gaste aí com blá blá, relatando o que você fez. Orações prolongadas e pregações prolongadas. E a oração foi perdida por falta de trabalho. Teria sido melhor se nenhum interesse tivesse sido despertado, pois quando as convicções foram uma vez resistidas e reprimidas, é muito difícil impressionar novamente as mentes com a verdade. Orações muito prolongadas e cânticos. A vitória foi perdida. Por quê? Quando as convicções foram uma vez resistidas e reprimidas, é muito mais difícil impressionar novamente as mentes. Testemunho a respeito da igreja de Battle Creek. Se Deus o tivesse projetado para agir nesta capacidade, Ele não o teria colocado onde você está. Você é decididamente um homem de negócios mundano. Interessante, sobre a posição em que nós nos encontramos. Não colocou sobre ele esse fardo tão temido. Ele tem um trabalho diferente para o qual está se preparando. Testemunho 7.868. Pastor que precisa de reforma. O Senhor exige que seus servos sejam enérgicos. Não lhes agrada ver seus servos apáticos e indiferentes. Você não pode fazer nada falando apenas a verdade, sem ser energizado pelos seus princípios vitais. Você está mais qualificado em alguns assuntos bíblicos do que qualquer um dos ministros do Maine, mas não pode realizar nada como deveria até sentir o peso do trabalho. À medida que você sai para trabalhar em meio ao desânimo, é chamado a manifestar a paciência, o zelo, a fé e a sabedoria que outros manifestam por você. Você fica desanimado. Filhos mal educados. A família tem pretensão de quase profetiza. A mulher dessa família aqui, ela presumiu que Deus lhe deu uma experiência especial e maravilhosa, quando ela ainda tinha quase tudo para aprender. Família Conway. Repreensões e incentivo. Um homem bom que não precisava de salvador, bom entre aspas, né? Incentivo, carta incentivando o filho a passar
as férias numa fazenda. O Edson, né? É aconselhável deixar sua moderação ser conhecida. Isso aqui inclui na Bíblia White. Recomendação para ele passar tempo numa fazenda. Queremos que você faça exercícios ativos em uma fazenda nesse verão. Repreensões. E o Espírito de Deus discursar-se fora da reunião. Lembra lá em Provérbios, não diz que a sabedoria clama nas praças e ruas? Então, George decidiu fazer discursos longos e prosaicos até que o povo se cansasse e o Espírito de Deus discursasse fora da reunião. Isso aqui é profundo, né? Então, o Espírito Santo... Quem corrompeu a igreja de Battle Creek? Ellen White diz que nunca mais vai morar lá. Uma carta a Loughborough. Que cruel! Lutamos para cumprir a luz que Deus nos deu e todos estão contra nós. É um purgatório para mim. Nunca mais residiremos em Battle Creek. Perdi a confiança em muitos lá. Campal de Adventistas do primeiro dia. Aqui. Alguém foi lá. Carta ao filho. Quebra de silêncio com o filho. Não autorizam namoro com Emma. Olha. Eles não autorizam namoro com Emma e ele acabou se casando com Emma. E eles não aprovaram. Esse Edson é realmente... problemático. Se juntou com os templários. Agora estou totalmente acordada. Deus aceitará você somente sob a condição de conformidade com a sua vontade. Deixo essas linhas com você. Quando desejar receber notícias minhas, leia as cartas que escrevi no ano passado. Pro filho. Isso aqui em junho de 69. E aí ficou até dezembro em silêncio. E aí quebra de silêncio uma nova carta em que eles dizem que não autorizam, né? Elas foram a condição que eles exigiram de você antes de poder entregar a filha aos seus cuidados. Ou seja, os pais exigiram certas condições. Edson deve provar que é um homem de princípios fixos, de hábitos firmes e diligentes, ou nunca nos sentiremos seguros para confiar um filho nosso em suas mãos. Emma disse que ele fará exatamente o que dissermos sobre o assunto. Bom. Quão cego é o menino que foi apenas um faro durante toda a vida. Você disse à sua mãe que ficaria feliz quando tivesse 21 anos. Ou seja, quando estivesse livre, né? Maioridade, penso que lá. Casal meio depravado, o irmão Shields. Amor idólatra teve sobre você o efeito de levá-la a sacrifício de sua saúde. Pessoas apaixonadas e que praticaram abusos nos seus próprios corpos, incentiva a separação de esposa e ex-médium. Olha só, incentivando pai Wagner, não é o... como é que é? A.T. Jones e E.J. Elliot Wagner, mas esse aqui é o pai, J.H. Wagner. Então, a mãe do mensageiro de Minneapolis foi médium. Sua esposa havia sido médium de Satanás. Não quer dizer que por ocasião dessa carta ainda era, ou até o fim da vida, mas em algum momento foi médium. Sua vida vale mais para ser preservada do que 1 milhão de pessoas como a sua esposa. Olha, não admira que essa carta tinha sido escondida, né, não publicada. Quanto menos houver pessoas assim no mundo, melhor. O Espírito Santo tem palavras incisivas para ver se desperta com uma finalidade salvífica e também para salvar o marido dele ser arrastado e ver se acorda, né? Porque às vezes a minha esposa queridinha, estado de saúde de
certas pessoas ali. Essas crianças idosas devem ser as primeiras. Ela chama de idosos, de crianças idosas. Realmente é como criança, né? Alguns idosos. Alguém perdeu a saúde por passar. Alguém perdeu a saúde por passear. Aproveitá-los. Relato. Admoestação por ser muito emotiva. Para Lucinda Hall. Eu acho que foi uma das secretárias. Repreensão por não honrar a mãe viúva. Edson pede a fazenda e é rejeitado. Uau, pede para ficar com a fazenda, poder morar lá, não sei. Ganância e imprudência financeira de Edson. Não tivemos ajuda de ninguém e isso nos faz bem. Uma frase interessante que eu sublinhei aqui. A colheita de morangos de Edson falhou. Ele foi imprudente não gastar dinheiro, investiu em morangos. Falhou. Apelo por conversão para Edson e Emma White. Aqui já estão casados, pelo jeito. Ó. Desculpa por ausência na enfermidade. Ele fala a John White, acho que é o pai dela, querido pai, John White, isso. Só que o pai vai ter que ser minúsculo aqui. Falando a Willie White, espero, meu filho, que você fique bem e confie no Senhor. Possua silenciosamente sua alma. Não fique muito ansioso ou preocupada com nada. Pela vossa perseverança, possuí as vossas almas. Lembra uma expressão bíblica? Ou seja, chuva inundou uma campal, por isso depois mais tarde ele escreveu para fazer canaletas ao redor de cada tenda para a água escorrer. Relato e apelo por fazer menos brincadeiras e falar menos palavras vãs. Um apelo para o filho. Menos brincadeiras e palavras vãs ou espirituosas. Tiago 1, lembra que fala que a cobiça nos seduz e desvia? Somos tentados quando somos desviados e seduzidos pela nossa própria concupiscência. É seguir as nossas próprias inclinações que nos torna fracos e que nos leva à condenação. Expande Tiago 1. Essa explicação e eu acrescentei na Bíblia White. Kellogg pai não é empregado pela Review and Herald. Então, para eles não empregarem o pai Kellogg. Relato, morte do pai de Tiago White. Relato e reflexão. Relato. Permanecemos em Battle Creek por tempo demais para nossa saúde e espiritualmente. Adultério por apego emocional. Que coisa, olha só. A jovem que mora com eles não tem razão. Os motivos corretos não a motivam a viver com você naquela família. Ela é descuidada com seu comportamento e segue um proceder em relação a esse homem, o marido de outra, do qual nenhuma mulher modesta e virtuosa seria culpada. Existe um apego profano, um vínculo de união que leva ao mal e somente ao mal. Esses dois professam crer nos mandamentos de Deus, mas violam e são infratores da lei. Uma jovem que mora com eles. Então, um apego emocional entre uma jovem, talvez empregada, né? Teríamos que ver aqui. Carta 2A 1872, séria carta de advertência ao filho desgarrado. Edson, obviamente. Só tem esses dois filhos vivos que sobreviveram. Você está sob grande responsabilidade. Todos esses avisos aumentarão a sua culpa no dia da retribuição final. Então, cada aviso dado e não acolhido, se a pessoa se perde, aumenta a culpa. Isso vai ser útil saber no juízo durante os 1000 anos.
porque nós, juntamente com Cristo, vamos determinar a sorte dos ímpios. Foi-me mostrado que 10 de dezembro que você não estava vivendo na luz. Ó, o pai Wagner. Chegar à luz. O exemplo e a influência enganosa e mentirosa da mãe, que é aquela médium, ou que foi médium, seriam neutralizados pela disciplina correta. A mãe, que era uma médium das trevas. Desmentindo algumas acusações, o irmão Ball. Engraçado que ele muitas vezes traduziu o nome, o sobrenome, e cada sobrenome, né? Irmão Bola, irmão Madeira, irmão... repreensões, relato, repreensão por falta de economia. Ao Edson e a Emma, ó. Poderá haver esta ou aquela melhoria para ganhar e gastar cada dólar tão rápido quanto você ganha. Aconselho você a não gastar $1 na casa, a menos que seja positivamente necessário. Economia. Colorado. Gostaram do Colorado ao passear por lá? Chegamos na metade do livro, página 600. Relato. Muitos relatos. Deus ajudará a todos os que se ajudarem. Desviado, ameaça difamar Ellen White. Uma pessoa desviada, esse irmão Ball, pode lembrar de uma bola que sai rolando, que se desviou, que saiu do campo, se desviou. Ameaça difamar Ellen White, ela diz que não tem medo nenhum, ela não cede em nada. Instruções sobre crianças órfãos, só agem bem se sabem que estão sendo observadas. Crianças. Quantos perderão o céu porque não atribuem importância suficiente aos pequenos deveres da vida. Quantos perderão o céu. E encorajamento para os filhos. Gostaram da Califórnia. Prezado irmão John Harmon, acho que é o pai dela, né? Escrevi-lhe várias cartas, mas não ouvi uma palavra sua. Concluímos que você deve estar morto. Mas pensamos novamente que, se fosse esse o caso, os seus filhos nos escreveriam. Achamos que você estava morto. Jantaram com o governador da Califórnia, Holden. Claro, a Califórnia era muito pequena naquela época em população. O governador Holden, repreensão por incredulidade. Os maridos acusam suas esposas de me contarem longas histórias, e outros acusam seus irmãos de contarem suas falhas, e eu sou considerado uma necrófaga, reunindo fragmentos de notícias e fofocas e transmitindo-os como uma visão de Deus. Então, nós sabemos que foi o contrário. A visão de Deus é transmitida sobre notícias e fofocas. Mas eles estão tentando encontrar uma explicação humana. As mulheres falam muito de nós, e aí Ellen White repreende o marido, porque ela escutou muita fofoca. Olha só como é que funciona a racionalização da incredulidade. Levedo. Recusa de patrocinar o filho, Edson. W.C. White, relato. Uma cidade chamada Black Hawk, Falcão Negro. Admoestação ao filho transviado. Repreensão. Relato, repreensão por egoísmo ao irmão tal. Mais família, menos pregação. Um apelo ao irmão Ferguson. A posição de sua jovem família proíbe isso. Seu dever mais sagrado é a sua família, treinar seus filhos para Deus e para o céu. Ao fazer isso, se você puder realizar tarefas para o Senhor como missionário, né, não é seu dever ficar separado por muito tempo de sua família. Então é mais importante a família do que a pregação. Lucinda Hall, Ellen escolhe May. Olha, aqui justo o contrário. Ellen White e Tiago White eram contra Edson se casar com Emma, e o outro filho é o oposto. Ele
pergunta para a mãe e para o pai com quem se casar. Ó, May é a minha preferência. Ela realmente tem a melhor disposição das duas. A Pat, ou também Eddie, é uma menina muito doce para alguém de sua idade, mas não tem a melhor disposição. May encontrou um grande lugar em nossos corações. Pronto. Aí ele se casa com May e até o fim da vida o casamento perdura. Tenho trabalhado cedo e tarde, dormindo apenas algumas horas à noite, diz Ellen White, aqui na carta 29 de 1873. Relato. Frequentemente ficamos acordados até meia-noite respondendo cartas. Um desabafo a Uriah Smith. Somos tão infiéis que ele não pode fazer muito por nós. Cristo não pôde fazer muitas obras poderosas em algumas cidades e aldeias por causa de sua incredulidade. É exatamente assim agora. Pela incredulidade do povo. Por que não teve mais luz, né, Ellen White? Então, apelo por conversão. Primeiro encontro com Ken Wright. Esse Ken Wright futuramente iria se apostatar. Relato, plano para nova revista na costa do Pacífico, que seria as Sinais dos Tempos, Signs of the Times. Bom humor, espero que ele não fique tão deprimido novamente, o pai. Ele está se sentindo melhor de saúde. Há tanta coisa falando ao meu redor que mal sei o que escrevo. Mas não dá para perceber isso. Tudo que ele escreveu aqui, tudo muito bem. Relato. Quão cruel me pareceu a incredulidade, a indiferença, a dureza de coração que cega os olhos de um número tão grande que não discernem Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Achei isso impressionante, né? Achamos que aquele lugar em Santa Helena tem algumas vantagens. Então aqui, ó, ela recomendando Santa Helena e até hoje lá tem um hospital, Santa Helena, Califórnia. Acho que é Loma Linda, né? Não, acho que é um outro. Loma Linda seria só 1900 e pouquinho. Santa Helena, pensamos, porque ela mora lá no Elms Haven, né? Santa Helena, pensamos, é um lugar para o Instituto de Saúde. Queixa, relato positivo, a santificação metodista. Interessante. Qual será que é a diferença? Seria interessante, né? Santificação metodista versus adventista. 692. 692. Santificação metodista. Relato positivo, vitória na temperança. Vamos pular isso aqui. Sabatina na nora e filho. Um sabão neles. A casa é o mundo. Isso aqui eu coloquei na Bíblia White, né? Sobre aquela parábola, não esconder a vela debaixo de um alqueire, mas sim põe no castiçal para que possa iluminar todos os que estão na casa. Cada um de nós terá de mostrar pelo menos uma alma salva através de nossa influência, ou não poderemos entrar na alegria de nosso Senhor. Escuridão moral, eis que as trevas cobrirão a terra. Influência contribuiu muito para tornar a vida dele, assim como a minha, um fracasso. Aqui, Tiago e Ellen White. Se eles não mudassem de rumo, a sua vida seria um fracasso. Se estava indo nesse rumo que estava. Felizmente, no final da vida, ele deu uma melhorada. Não sei se total,
Só Deus sabe, né? Zelo pelos filhos, refutação de acusações, irmão Ball, acusações que o irmão Ball faz. As mesmas coisas que você pode dizer que você acha que nos surpreenderão, podem apenas nos dar maior acesso ao coração dos verdadeiramente honestos. Isso aqui eu acho muito bom, porque tudo que se fala contra a luz, na verdade, para os que estão despertos, é uma recomendação. O irmão Wagner entrou na reunião no local. Olha, isso aqui é muito interessante. Vou ler todo o parágrafo. O irmão Wagner e meu marido, que é Tiago White, enquanto estavam sozinhos diante de Deus, foram grandemente abençoados, de modo que ambos caíram 2 vezes no chão sob o poder especial de Deus. O irmão Wagner entrou na reunião no local com o rosto muito mudado, todo iluminado e brilhando com a glória de Deus. Uau! Eu queria muito saber mais sobre isso. O que será que ele falou? Será que era inspirado? Deus fez uma grande obra para o irmão Wagner naquela reunião campal. Isso aqui é qual Wagner? É o pai, parece. Não é o filho. Porque aqui estamos no ano de 1874. Repreensões financeiras a Tiago e Emma White. Você é um contador e pode ter todos os itens de seu negócio em preto e branco, à vista para a investigação de qualquer pessoa adequada. Bom, incentivo. Vamos avançando. Admoestações. Little John, uma reprimenda. Meu encargo não era reivindicar para meu marido uma liderança como a de Moisés. Interessante. Filha de diretor do sanatório de Battle Creek se comporta mal. Irmão Abbey. O Espírito de Deus está entristecido e não pode permanecer ali. Ali aonde? No principal, no único, talvez, instituto de saúde da igreja da época. O Espírito de Deus está entristecido e não pode permanecer ali. À noite ela comeu esse pão com manteiga no porão com Nellie Matthews. Você permitiu que ela comesse entre as refeições, enchesse os bolsos com nozes e biscoitos e fizesse a terceira refeição, comendo às vezes tarde da noite. Então, a terceira refeição é tido aqui como uma coisa ruim, grave. O pai permitiu que a filha tivesse feito. Ela comeu escondido um pão com manteiga no porão. Isso está de acordo com os princípios de um instituto de saúde? Sobre a terceira refeição, penso que se as coisas tivessem sido deixadas um pouco mais à influência moderadora da irmã Abbey, do irmão Abbey e de Lily, pai, mãe e filha, em pouco tempo a terceira refeição seria considerada indispensável e a carne altamente essencial para todas as mesas. E a reforma da saúde iria para os ventos. Então, é errado considerar a terceira refeição indispensável. Ela fala mais sobre isso em outro lugar, de que é vantajoso não comer, mas que isso não é uma regra, não é uma instrução, porque pessoas que com metabolismo mais que exige, né, que vão ficar fracas no outro dia, ou meio molengas e sem ânimo para a vida, que seja uma refeição leve e cedo, não um pouco antes de dormir. Ela não quer usar muita roupa branca para não ter que lavar tanto. O que estava fazendo para sujar 6 vestidos? Reprimenda ao filho não convertido. O óleo é a graça divina, poder moral, incluindo a Bíblia White em Mateus 25, sobre o azeite. Sua vida está em branco, como você tem sido. Isso aqui é uma alusão ao nome White, né? Emma aceitou o nome White e a vida dela está em branco. Apelo para ir passar um tempo na casa deles. Bom, realmente não sei se fui eu que enxerguei isso aqui, né? A sua vida está em branco. Então, pode ser que fui eu que enxerguei isso aqui. Seu rosto pálido não vai me assustar.
Queremos que você venha se puder suportar a jornada. Seu rosto pálido não vai me assustar. Apelo para ir passar um tempo na casa deles. Relato, Lucinda Hall. Sonho da lavoura rasa. Primeiros dias, primeira-feira. Tenho a minha convicção de que este é o último chamado para Battle Creek e que outro testemunho nunca chegará a eles. 1875. Quão verdadeiro era o sonho do irmão Bates de que havia muita lavoura rasa em Battle Creek. Mas como não estou em necessidade, não me sinto à vontade para aceitar o presente, irmão Smith. É gentileza sua, você cumpriu o seu dever e eu devo cumprir o meu. Então ela não aceitou um presente porque ela não estava em necessidade e devolveu o presente ou o dinheiro. Isso aqui eu coloquei na Bíblia White em Levítico 25, 35, que é um estatuto que ela reconheceu a validade aqui e praticou. Instruções, admoestações. Chamberlain, quando Josie foram repreendidas por seu egoísmo. Relato. Bom humor. Não consegui ver a irmã Jones ou Cornélia hoje. Poderei dizer algo sobre eles amanhã. A irmã Chapman diz que é inteligente como um grilo. Será que isso aqui realmente em inglês, né? Inteligente como um grilo. E eu acho que aqui, irmã e Cornélia, então seria elas. Ok? Não seria aberta a senhora White. O ministro Chic levantou-se e disse que a casa estava aberta ao ancião White, mas não seria aberta à senhora White, pois ele não acreditava ser certo que as mulheres falassem na igreja. Mas o ponto é que eles não sabiam que Ellen White era uma profetisa. Então tem uma autorização direta de Deus. Por isso que Deus escolheu primeiro 2 homens na fala do segundo e que só então a terceira opção foi Ellen White, porque sabia que haveria dificuldades nessa direção. Investigação e julgamento de Ellen White por Little John. Isso aqui é muito forte, gente. Acusação e investigação. Eu não sei se perante incrédulos ou se dentro da igreja, um julgamento. Lamentável situação de Edson e Emma. Eles pensavam ser aconselhados, que ser aconselhados era um esforço por parte de outros para restringir sua liberdade. Restringir a sua liberdade. Edson e Emma pensavam que ser aconselhados era um esforço por parte de outros para restringir sua liberdade. Edson achou que conseguiria administrar com sabedoria. O Senhor permitiu-lhe seguir a inclinação da sua própria mente, os sussurros de sua própria natureza. Ele removeu dele a sua luz e seu amor. Uau! Edson White. Deus removeu de Edson a sua luz e o seu amor. Aquilo que o mundo interpreta como sucesso, ou reconhecimento institucional, né? Pode ser para nós uma terrível derrota e calamidade, no que diz respeito aos nossos interesses eternos. Falando a Edson White, né? Eu coloquei reconhecimento institucional como uma inferência aqui. Vamos ver. Em vermelho são correções, ajustes, né, para ficar melhor o texto. Decepções e cruzes ele permitiu que os irritassem. Ele tem sido seu pior inimigo. As trevas que cercam o nosso caminho, as dificuldades que obstruem o nosso caminho, são os questionamentos de Deus. Amas-me? E aí cita João 21, a pergunta que Jesus fez para João. Você me ama?
As trevas, as dificuldades que obstruem nosso caminho são os questionamentos de Deus. Ou seja, Deus perguntando, você me ama mesmo? Muito lindo e profundo isso, né? 858, sobre trevas, eu vou colocar aqui. Definição de trevas. O irmão Abbey, que não é abadia, mas em português é abadia, você está chamando a atenção de mentes para esse assunto que não saberiam nada ou comparativamente nada sobre isso se você tivesse ficado quieto. Seu pai e eu estamos sofrendo há 2 semanas com fortes resfriados. Aqui é o filho Wagner, ó, Ellet. Elliot Wagner está lecionando na série inferior. Ele não é disciplinado com sobriedade e sei que ele não é adequado para sua posição. Aqui, uma coisa ruim sobre Elliot. Quanto mais ele está ensinando no colégio em algum colégio aqui, será que é de Battle Creek? Enfim, ele é professor. Quanto mais fervorosamente você vigiar e orar, mais intimamente você será assimilado à imagem de Cristo. Interessante a noção ser assimilado a, ou seja, ser absorvido para dentro da imagem de Cristo. Podemos saber que nossos caminhos agradam a Deus se consentirmos em andar na luz como Cristo está na luz. Apenas acredite, apenas confie em Deus implicitamente. Uma carta de encorajamento, bom humor. Tiago e Urias estão falando tão rápido quanto a conversa de melros, um tipo de pássaro. Tiago e Uriah Smith conversando, parecem melros, 2 melros. Vendemos ambas as localidades em Battle Creek com sacrifício, a fim de termos os meios para usar na Califórnia, para colocar a obra ali na base firme que achamos que deveria ser. Ou seja, eles estão usando, gente, dinheiro pessoal para iniciar a obra na Califórnia. Então, acusações, Ellen White morreu endividada, não pode ter dívida, mas olha só para que ela usa o dinheiro? Para a obra. Né? Achamos que deveríamos comparecer à Assembleia Geral Batista do 7º dia. Durante 2 anos não houve ninguém do nosso povo para representar a nossa causa na sua reunião anual. Batista do 7º dia, são moradores do sábado, pelo menos, né? Temos sucesso em todas as nossas reuniões, o Senhor está realmente conosco de verdade. Amém, amém. Apelo por conversão. Fé e obras aqui comparadas a 2 remos de um só barco. Para quem diz que fé, né, obras não e tal. A conversão modernas da atualidade são, em sua maioria, espúrias. Será que ela fala no Adventismo? As conversões, não os revivamentos, mas as conversões modernas são, em sua maioria, espúrias. Já na época dela, com profetisa viva. Imagina hoje. 892. Eu vou colocar aqui porque conversões espúrias. Ou seja, falsificadas, superficiais, não genuínas, não autênticas. A dinâmica da vida espiritual. Aqui, julgamentos de Tiago White. Ser menos exigentes sobre o vestuário e dieta. Do irmão Ins. Nunca deveríamos fazer das peças de vestuário um teste de fé, ou seja, não excluir alguém por peça de vestuário, se o caráter cristão for consistente em outros aspectos. Entendeu? Não tornar a questão da dieta e do vestuário essencial para a salvação. Chegar o mais perto possível dos outros e ainda assim preservar a sua integridade.
que Deus o ajude a deixar os outros nas mãos de Deus, a menos que Ele lhes dê uma palavra de encorajamento para iluminar o caminho deles. Separação do mundo e não se envergonhar de Cristo. Seus nomes são lidos pelo anjo registrador e Jesus repete seus nomes com sua própria voz querida. Olha que lindo isso aqui. Quem? Aqueles que abandonaram tudo para seguir a Cristo neste mundo, negaram a si mesmos. Então seus nomes são lidos pelo anjo registrador e Jesus repete os seus nomes. Marta, com sua voz, com a sua própria voz querida. Jesus repete o nome. É um prazer para ele. Então, pensei que enquanto esses irmãos estivessem aqui, eu não compareceria às reuniões, mas colocaria todas as minhas energias em meus escritos. Amém. Nós agradecemos, né? Que estamos usufruindo aqui dos seus escritos. Emma deve trabalhar. Admoestações. Relato. Nosso povo é um povo apostatado na reforma de saúde. É triste ver que muitos, em vez de permanecer firmes como uma rocha, firmes nos princípios, controlando o apetite e seguindo o exemplo de Cristo em abnegação, estão encorajando a indulgência com o apetite. Relato, fim de campal. Bom humor, seu pai está desgastado. Ele precisa de descanso. Ele precisa muito de descanso. Mary está sofrendo de um forte resfriado. Ela está se divertindo muito espirrando e tossindo. Está se divertindo muito espirrando e tossindo. Uma forma com um toque de humor de escrever, né? Não que ela estava debochando dela, ali em frente dela, né? Nesse negócio tímido de servir a Deus, esse negócio tímido de servir a Deus é repugnante aos seus olhos puros. Isso aqui eu postei no Telegram, né, no momento. Agora deixo você nas mãos de Deus, Edson. Final de uma carta. Escrevi isto entre as 2 e 5 horas da tarde. Gente, 3 horas escrevendo. Depois de dedicar 2 horas à oração. Uau! Ela orou do meio-dia até as 2 e das 2 às 5 escreveu a carta para Edson. E no final ele escreve, fique tranquilo que ninguém sabe que eu escrevi isto. Para não ter um constrangimento, né? Isso aqui é só entre mim e você, para tentar ganhar o seu filho. Olha que amor, né? Que dedicação pelo filho. Você tem isso aqui é uma carta para um irmão Cornell. Você tem sentimentos ruins, às vezes está resfriado, às vezes o sistema está entupido. Os poros não são abertos porque o exercício físico foi evitado. Por que será que muitos adventistas ficam resfriados? O sistema está entupido, os poros não são abertos porque o exercício físico foi evitado. Nós como povo somos muito sedentários, a gente não faz exercício de pelo menos meia hora todo dia, suando, né, coração batendo forte. Isso aqui está no Carta 54, 1876. Febre, catarro. O embaixador de Jesus Cristo deve ser um homem alegre, com um semblante que ateste que o sol da justiça brilha sobre ele e que o Senhor é a saúde do seu semblante. Repreensão fulminante a Cornell. Repreensão à irmã, a irmã Franja. Esse aqui deve ser um outro nome em inglês lá que aqui não diz. Lucinda Hall. Relato. Uma irmã foi tão abençoada que, embora naturalmente reservada e modesta, levantou-se e foi de uma para outra parte, louvando ao Senhor. Seu rosto parecia estar iluminado. Esta foi a reunião mais notável em que já participei. Foi realmente uma época pentecostal.
Muitos prestaram testemunho de que nunca foram tão abençoados em suas vidas antes. Esta foi uma nova era em sua experiência. A luz do céu brilhava sobre muitos rostos. Amém. A decepção de Jonas, parecido um paralelo aqui com o grande desapontamento. Eu coloquei na Bíblia White também um trechinho aqui sobre os 1335 dias. Daniel 12, verso 12. Eles consideravam a terra como santuário a ser purificado no final dos 1335 dias. Aí o editor colocou aqui entre colchetes, será que não queria dizer 2.300 dias? Mas ela não corrigiu, nem a sua secretária. Admoestações. Peraí, uma coisa que... eu acho que eu vou colocar isso aqui na Bíblia White também, gente. O paralelo da decepção de Jonas com 1844. 971. O meu 9 aqui é meio diferente, né? Repreensões por mau uso de dinheiro. Para quem será? Para Edson. Relato. O que mais que tem de interessante que eu sublinhei no Manuscritos Inéditos, volume 1. Relato. Admoestação. Eles devem ter algum tempo e oportunidade para jogar, mas isso deve acontecer depois que seu trabalho estiver concluído. O dever primeiro, o lazer depois. É um tipo de bola, de brincadeira, de alguma coisa. Não quer dizer competição necessariamente aqui, né? Há uma coisa que estou convencida. Se quisermos bons exemplares genuínos de dispepsia, devemos permitir-lhes bastante papa e mingau. Esta coisa escorregadia debilita os órgãos digestivos. Então, se você quer dispepsia, o segredo é coma muita papa e mingau. Secretária esfriou na fé. A secretária esfriou na fé. A secretária deles, acho que é Mary Clow, aqui é o nome dela, assumiu a posição de que não tinha interesse em nossa fé, apenas do ponto de vista comercial que ela conectou-se comigo. Que triste, né? Ela teve várias secretárias no decorrer de sua vida. Acho que uma das últimas foi a Sarah McIntyre. Querido Willy, papai está tentando ser um cabeça de repolho. Ele está descansando à noite, todos os dias às 11 horas. Dou um banho nos pés dele. Isso aqui deve ser uma expressão idiomática, um cabeça de repolho. Que vocês que estão nos Estados Unidos podem, quem sabe, comentar aqui. O que é um cabeça de repolho. Pensei que se as capas de todos os 3 volumes fossem feitas com títulos diferentes e esses livros fossem lançados nas livrarias de Boston. Aqui ela está falando sobre Spirit of Prophecy, volume 1, volume 2, volume 3. Ela achou originalmente que não deveriam ser igual. Não, que deveriam ser capas diferentes, como são capas com desenhos, né, de um patriarca, não sei, mas capa diferente, ó. Títulos diferentes, o que mais tarde aconteceu, que foi daí Patriarcas, Profetas e Reis, DTN foi o volume 3, e o 4 foi o GC, SP, o volume 4, que ela fala muitas vezes, e o Atos dos Apóstolos foi inserido mais tarde. Ou será que eu estou enganado com respeito, acho que é o PR que foi inserido mais tarde. Enfim, só depois a gente pode ver. Ah, lembrei. Ó, vou redesenhar aqui. Aqui, ó. PP. E aí foi Vida de Jesus. Vou colocar um J aqui. E Vida de Jesus, isso aqui é o SP. SP1, SP2, SP3. Os 2 do meio, SP2 e 3, foram a vida de Jesus. E o SP4, então, o grande conflito. Grande conflito. Depois foi inserido Atos dos Apóstolos, porque primeiro era
sobre a vida de Paulo, apóstolo de fé e coragem, e depois foi inserido o Profetas e Reis mais tarde também, totalizando 5 volumes, e esses 2 aqui reunidos em um só, que é o Desejado, que saiu até que grossinho. Ok, vamos lá, avançando. W.C. White. Tenho me sentido magoada e entristecida por causa desse assunto. E quando nossos irmãos em Oakland tentaram me colocar para trabalhar visitando as pessoas, eu disse não, decididamente. Se meu testemunho não fosse de valor suficiente para ser apresentado ao povo e eles se familiarizassem com meu trabalho no escritório, meu trabalho não seria suficiente para visitá-los. Então queriam colocar a Ellen White para visitar pessoas. É como se fosse degradado assim, né? Ah, visita aí pessoas, vai. Depois mandaram ela para a Austrália, queriam mandar ela para a África do Sul mais tarde, o que ela protestou e afinal voltou para a Califórnia. Você vê como é que a igreja menospreza a luz, né? Mary Chase, você sabe, ela não está bem, com dor de cabeça ou indisposição de alguma forma, ela se transforma na mais pura imagem de miséria. A forma dela escrever é notável, né? A mais pura imagem de miséria. Irmão Cook é o irmão cozinheiro. Acrescentei a Bíblia White aqui sobre... Deus fala de algumas que se tornaram eunucos por causa do reino dos céus. Lembra? Ele se refere àqueles que guardam o seu sábado. Ele diz que eles terão um nome e um lugar em sua casa melhor do que o de filhos e filhas. Está em Isaías. Não digo eunuco que está cortado, mas todos os que guardarem o sábado também. Que mais? Vamos ver. Bíblia White, eu acrescentei em Mateus 7, 21, a parábola da casa firme sobre a rocha versus a casa na areia. Jesus contou enquanto caminhava e eles estavam vendo isso. Porque você não lucrou com conselhos. Não, perdão, isso aqui nada. Todos nós precisamos ter maior humildade, ou Deus tirará o castiçal de seu lugar. 1879, já ameaçando isso acontecer, bem antes de Minneapolis. Toda calúnia que é soprada contra eles. Toda controvérsia que ela provoca, ela quem? Toda controvérsia. O evangelho não teme nada mais do que ser coberto ou escondido debaixo de um alqueire. Deixe-o ficar agitado. Deixe-o entrar em contato com as mentes. O que? O evangelho. Embora possa ser criticado em todos os lugares, ele prevalecerá. Toda controvérsia que ele provoca, toda calúnia que é soprado contra ele, a astúcia dos pastores enganadores, o ciúme dos governantes serão instrumentos para despertar o interesse e despertar a mente dos homens para a investigação. Então, a oposição ao Evangelho só o fortalece. Falando aqui do escritório da Signs of the Times, na Califórnia, esse escritório é um lugar sagrado, foi dedicado a Deus, mas sua conduta tem sido dedicá-la a Satanás. Dedicá-lo. Dedicar o lugar.
como seu espírito não se harmoniza de forma alguma com a obra de Deus, você não deve participar dela, da obra de Deus. Uau! Acabou aqui os 1.200 páginas. Deixa eu ver se eu falei sobre tudo. Foi bastante tempo, né? Aqui tá marcando 1h48 desde que eu comecei. Mas tá aí. Deus abençoe, viu? Eu não sei quando que eu vou editar isso. Se vai dar muito trabalho, porque eu tô no meio dessas traduções. Talvez será que eu só disponibilizo o áudio? Enfim. Deus abençoe vocês. Um abraço e orem pela missão às nações. Já traduzi 19 línguas das 27 línguas seculares que eu me propus a fazer. Deus abençoe. Abraço.